Graça e paz, meus irmãos. Pastor Sandro aqui com vocês. Vamos dar continuidade, aos nossos estudos acerca do Evangelho de João, João capítulo 1. E hoje eu vou falar aqui dos versos 6, 7 e 8, tá? Só três versículos, tá bom? A gente vai chamar isso aí de o ministério de João Batista, uma perícope. Esse espaço vai falar, esses 3 versículos vão falar sobre o ministério de João Batista, qual era a missão desse homem. Mas antes de falar dessa missão, vamos entender quem era João Batista, de onde ele veio, de quem ele nasceu, como é que esse homem foi anunciado. Vamos ver isso juntos? João Batista, ele é uma daquelas figuras curiosas do cristianismo. João foi um pregador e profeta, itinerante, um viajante, um homem que andava muito, cuja mensagem era baseada no arrependimento, pregando o batismo para a remissão dos pecados e na anunciação da chegada do Messias, Jesus Cristo. Motivo pelo qual também é conhecido como o precursor, uma palavra difícil de falar, Precursor, anunciador, mensageiro, tá bom? Nos evangelhos, João Batista é identificado como o mensageiro enviado por Deus, do qual o profeta Malaquias 400 anos antes escreveu. E vejam aí o versículo. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, o que preparará o caminho diante de mim. Isso aconteceu 400 anos antes. João Batista também é conhecido, citado como a voz que clama no deserto. Isso está lá em Isaías, quando fala assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E também ele é citado como o profeta Elias, que havia de vir antes da era messiânica. Em Malaquias 4:5 nos diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então podemos ver que João carregava pelo menos alguns títulos, João, o profeta. Porém, seus 2 títulos mais famosos são Batista e Precursor. O primeiro, mais popular pela sua missão de batizar os arrependidos, João, ou Batista, aquele que batiza. E o segundo, Precursor, devido ao seu papel como predecessor de Cristo, anunciador de Cristo. O nascimento de João Batista é relatado apenas no Evangelho de Lucas, Lucas 1, dos versos 5 ao 25. Recomendo que você faça essa leitura. Eu vou fazer um breve resumo do nascimento de João, tá certo? Para que você possa entender essa pessoa, mas recomendo que você faça depois a leitura de Lucas 1, dos versos 5 a 25, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de João, então, aqui. João era filho de Zacarias, sacerdote do templo, e de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus, certo? Eles eram justos, eram devotos, seguiam rigorosamente os mandamentos da lei, mas apesar disso, eram idosos e não tinham filhos, o que para os judeus da época, isso era uma vergonha, um homem não ser idoso, não ter filhos. Durante a semana em que servia no templo, enquanto queimava incenso, Zacarias recebeu uma profecia do anjo do Senhor, Gabriel, tá? Entenda isso, que anunciou a gravidez da sua esposa, mesmo em idade avançada. O anjo também revelou que o menino se chamaria João. Veja que ele não falou João Batista. Chamaria-se João, e que seria um grande profeta, que prepararia o caminho para o Messias. Está batendo a conta, não está? Inicialmente, Zacarias duvidou das palavras de Gabriel, do anjo, e ficou mudo, como um sinal da sua incredulidade, sendo incapaz de abençoar a multidão que esperava fora do templo. Coisa interessante, Ele entra, vai fazer está lá queimando incenso, aquele negócio todo, e aí entra falando e sai mudo, e não tinha como falar com as pessoas lá fora, Interessante, Gabriel, então, o advertiu que ele recuperaria a fala apenas quando o menino nascesse, quando João nascesse e fosse circuncidado, Depois que Maria descobriu que sua parente Isabel estava grávida, ela foi visitá-la, e aconteceu que, ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. A criancinha era quem? João, E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Que coisa linda, Porque há um encontro aí de 2 grávidas agora, a Isabel, e Maria. E quando Maria chega, que ela cumprimenta ali, a João começa a se mexer no ventre de Isabel. Que coisa linda, E ali, nossa, Deus é fantástico. É por isso que a gente fala tanto da importância da evangelização ainda no ventre,
Deus tem um plano para a vida de cada ser humano, já no ventre de sua mãe, né? E, poxa, como é importante já evangelizar ali, é o que nós temos feito aqui na igreja, cuidando aqui das criancinhas, né? Ensinando-as o caminho do Senhor, né? E aí então, João finalmente nasceu 6 meses antes de seu primo, Jesus, tá? E no 8º dia, em que tinha que ser circuncidado, os vizinhos e parentes se reuniram, né? E quiseram dar o nome do bebê de Zacarias como o nome do pai, né? Lembra que o anjo, né, Gabriel, disse que não, que o nome seria João, não é? E lembra também que Zacarias está mudo ainda? Veja a situação, e o povo se juntou lá para querer batizar o menino, para querer colocar ali, para dar o nome coloca o nome de Zacarias, né? E Zacarias mudo, sem poder falar nada, imagina o desespero, né? E aí Zacarias corre lá e fala, não, já que ele tinha sido orientado pelo anjo do Senhor, né, de dar o nome de João, ele se lembrou dessa bronca, ele falou, menina, já estou mudo, né? Se eu não obedecer, vai acontecer o que comigo? Ele pegou uma tábua e escreveu, João é o seu nome. E no momento seguinte, ele conseguiu falar novamente, né? Que coisa interessante, né? O Evangelho menciona brevemente a infância de João, dizendo que ele esteve nos desertos, né, até o dia da sua aparição em Israel. Mas não fala nada sobre a infância dele, apenas esse momento assim, né? E aí nós vamos falar agora sobre o ministério de João Batista, né? Começa agora a vida de um homem adulto, no que ele vai fazer agora. João iniciou seu ministério entre os anos 28 ou 29 depois de Cristo. Quando nós falamos 28 ou 29 depois de Cristo, é do nascimento de Cristo, tá certo? Não da sua morte e ressurreição, do nascimento de Cristo, tá bom? Então João começou seu ministério com 28 e 29 anos aí. E aí você vê que interessante, né? Porque Jesus ele começa seu ministério com 30 anos, né? Que ele aparece, né? E aí então, lembra que a gente falou que João Batista era o precursor, que ele era o anunciador, ele estava abrindo o caminho? Olha aí a diferença de tempo, né? Que bacana, né? Isso. Nessa época, vou montar para você aqui um cenário para você entender a hostilidade que existia na época. Vão surgir alguns nomes aí que vocês já ouviram ou já viram em filmes, algumas coisas, mas vocês vão ver que são os personagens que dominavam aquele momento e eram as pessoas que tiveram um papel fundamental nesse momento todo de João Batista, Jesus Cristo, sua morte, sua crucificação ali, tá bom? A gente vai entender isso muito bem agora, tá? Nessa época, reinava Herodes, o rei Herodes, né? Ele era um tetrarca, né? Era um governante da Galileia e da Pérea. Filipe, que era o irmão de Herodes, era governador da Itureia. Pôncio Pilatos, aquele pelo qual Jesus foi condenado, né? Já era procurador da Judéia, e Caifás já aturava como sumo sacerdote de Israel. João levou um estilo de vida de extrema disciplina, né? E renúncia. Ele renunciou totalmente aos prazeres mundanos. Ele buscava um desenvolvimento espiritual no deserto, né? Os estudos dizem que era a leste do Jordão, né? Onde foi a sua principal área de atuação ministerial, né? Como alguém que se absteve dos prazeres carnais, interessante que a dieta, as coisas que João comia, né? Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Importante lembrar que não é esse gafanhoto que a gente vê hoje aqui não, tá? Eram gafanhotos diferentes, né? E a própria lei judaica permitia pelo menos 4 a degustação de pelo menos 4 tipos de gafanhotos, tá? Que naquela época para eles era permitido comer, e João se alimentava desses animais, desses insetos, né? Gafanhotos e mel silvestre. Suas roupas eram simples, né? Eram de pelos de camelo e um cinto de couro. A pregação de João Batista, que era realizada por toda a circunvizinhança, né, do Jordão, sempre priorizava o apelo ao arrependimento sincero dos pecados pelo batismo, bem como a chegada do Messias e o julgamento de Deus, né? Então, João ele falava sobre arrependimento, sobre a vinda de Jesus e sobre o julgamento que há por vir, né? Suas palavras muitas vezes acabavam por conflitar com os ensinamentos dos fariseus e saduceus, né? Para quem os seus sermões eram constantemente dirigidos, né? Então, ou seja, João não era covarde, né? Ele apontava assim, foi ele que deu aquele gritinho lá clássico, né? Raça de víboras, né? Aí João vai lá e
e coloca aquilo no seu lugar, né? O seu ministério, com o tempo, atraiu numerosos seguidores, né, que eram batizados por ele nas águas do Jordão, né? Tornou-se tão popular e admirado que muitos dos seus discípulos imaginavam até que ele seria o Messias, né? O que ele negou várias vezes, e ele negou isso o tempo todo, com muita convicção e alegria, né? E agora, por fim, nós teremos aqui um momento onde falaremos sobre a prisão e a morte de João. O aprisionamento de João aconteceu na Pérea, né? Lembra que Herodes era governador daí, né? A mando do rei Herodes Antipas, né? E foi levado para uma fortaleza, onde foi mantido por 10 meses até o dia da sua morte. Herodes prendeu João por causa das críticas que ele fazia ao seu relacionamento com Herodias. Herodias era a esposa do seu irmão Filipe, né? Do irmão de Herodes, né? João condenava abertamente o casamento de Herodes com Herodias, que era considerado ilícito, de acordo com as leis judaicas, já que Herodias ainda era esposa de Filipe, enquanto Filipe estava vivo, né? Então rolou uma traição aí, né? E João, ele se levanta contra isso, né? A mulher de Herodes, claro, ressentida com as acusações de João, procurava uma maneira de silenciá-lo definitivamente. Até mesmo porque, até na prisão, de alguma forma, João continuava influenciando os seus discípulos, né? E aí hoje acham que influência é coisa da atualidade, né? João era um excelente influenciador, né? Então, durante a celebração do aniversário de Herodes, Salomé, né, a filha de Herodias, que era a mulher de Filipe lá, né, dançou diante de Herodes e seus convidados. Isso agradou tanto Herodes que ele prometeu conceder a ela qualquer pedido, até a metade do reino, se fosse o caso, né? E aí a mulher de Herodes, instigada, né, pela raiva, por tudo, né, incita Salomé e pediu a ela a cabeça de João Batista num prato. E embora Herodes tenha ficado perturbado com o pedido, ele não quis recusar publicamente devido ao juramento que ele havia feito na presença dos seus convidados, né? Assim, ele ordenou que João Batista fosse decapitado na prisão. Pronto, essa aí é a figura do nosso querido João Batista, né? E agora vamos falar sobre o ministério dele, tá bom? Vamos pegar João 1, né? Dos versos 6, 7 e 8. Eu falei aqui na primeira aula que eu vou usar duas versões sempre, para que a gente possa entender bem, né? A NVI e a ARA, e eu vou começar aqui. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. A ARA diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O versículo 6 refere-se então a João Batista, não a João que escreveu esse livro, tá bom? João Batista, então, foi enviado por Deus como precursor do Senhor Jesus. Sua missão era anunciar a vinda de Cristo e falar ao povo, né? Para ficar pronto a fim de recebê-lo, né? João estava dando aqui um se liga aí, né? No verso 7 fala aí, veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescem. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Este veio para testificar o fato de que Jesus verdadeiramente era a luz do mundo, para que pudessem depositar a sua confiança nele, né? João testifica isso, João Batista anuncia isso, né? Que as pessoas depositassem a sua confiança nele, né? No verso 8, ele diz assim, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Na versão ARA, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, né? Se João Batista tivesse tentado atrair a atenção para si mesmo, ele teria sido infiel à tarefa designada, né, por Deus. Como os falsos profetas fazem, por exemplo, né? Puxando as pessoas para eles, né? As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo, né? Então vai e apacenta as minhas ovelhas, né? As ovelhas são de Cristo, né? João Batista encaminhava os homens para Jesus e não para si. Isso é o que todos nós devemos fazer, né? Encaminhar as pessoas para Cristo. Isso João fez muito bem. É necessário que nós tenhamos a humildade de entender que sem o próprio Jesus nós não podemos fazer nada, e é necessário que nós apresentemos às pessoas
a Ele, levemos as pessoas a Ele. Isso é o papel de todo pastor, é o papel de todo líder ministerial. Esse, na verdade, é o papel da igreja, né? Todos nós, todos os cristãos, devem apresentar Cristo às pessoas e facilitar esse caminho para as pessoas, de maneira que elas possam entender que o Senhor Jesus é a luz, é a salvação, Ele é amigo, Ele é o conselheiro e Ele está conosco para nos proteger e nos guiar até a sua segunda vinda. Amém? Então nós vimos aí um pouquinho da história de João Batista, né? A gente vai passar um tempinho caminhando com ele, né? Sua missão. E essa aula aqui, esse pequeno momento foi para você entender o ministério dele, tá certo? Deus abençoe, até a próxima aula.